Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para trazer informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula número 53 do track de aulas da escola, que tem por tema o Sermão da Montanha. Na verdade, essa é a terceira aula de uma sequência de 4 aulas que falam sobre o mesmo tema. O Sermão da Montanha é um dos 4 grandes sermões que Jesus nos trouxe em seus evangelhos. Nós temos, além desse Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como também é conhecido, nós temos o Sermão do Monte das Oliveiras, nós temos o Sermão dos 8 Ais, que ele fez no templo, e também temos o Sermão da Santa Ceia, ou da Última Ceia. Mas nós vamos falar mesmo sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o mais conhecido dos 4 grandes, das grandes dissertações, discursos ético-morais que Jesus fez em seus evangelhos. O Sermão da Montanha tem tanto conteúdo, tanta informação de qualidade, que é atribuído a Gandhi a frase que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas que se sobrasse o Sermão da Montanha, pouco, de fato, a humanidade teria perdido em termos de informação de qualidade. Então, vamos dar uma olhada com mais calma no conteúdo desse sermão. Nós podemos, a princípio, dividi-lo em 6 grandes partes. A primeira parte seria a listagem e a descrição das bem-aventuranças. O que seriam essas bem-aventuranças? É um roteiro que Jesus nos deixou de evolução espiritual, de ascensão espiritual. Esse roteiro é descrito até em alguns caminhos iniciáticos não cristãos, porque a qualidade dessas bem-aventuranças é tão grande, é tão profundo em valor, que diversas interpretações são colocadas para cada uma delas. A que eu mais gosto é aquela que traz as bem-aventuranças como uma receita de bolo, como um roteiro ascensional, onde todos nós, quer queiramos ou não, trabalhamos nas 8 bem-aventuranças. Mesmo que não a conheçamos, nós trabalhamos nas 8 bem-aventuranças, simultaneamente. Só que tem um detalhe: nós só conseguimos dominar uma bem-aventurança quando dominamos a que está imediatamente anterior. Ou seja, é impossível dominar uma bem-aventurança sem ter dominado todas as bem-aventuranças anteriores. Assim, se nós conseguirmos dominar a terceira bem-aventurança, ou estamos trabalhando para dominar a terceira bem-aventurança, que nos diz que bem-aventurados aqueles que são mansos, aqueles que têm a paz de espírito, aqueles que são equilibrados, porque eles herdarão a terra, eles viverão bem no plano material, eles serão felizes na matéria. Eu só consigo dominar essa bem-aventurança se eu tiver dominado a bem-aventurança imediatamente anterior, que é a segunda, que nos diz que bem-aventurados aqueles que percebem o próximo, aqueles que se lamentam, aqueles que se afligem, aqueles que choram pelo próximo, porque esses serão consolados, esses serão premiados, esses serão socorridos. Mas eu só consigo dominar essa segunda bem-aventurança se eu tiver dominado a primeira bem-aventurança, que é a imediatamente anterior à segunda.
Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, aqueles que se reconhecem limitados, aqueles que se reconhecem com várias misérias para serem tratadas, aqueles que se reconhecem no pecado, aqueles que reconhecem que têm muitos erros ainda para depurar. Esses que têm a humildade e a modéstia de perceberem a limitação de espírito, por isso que são pobres de espírito, esses verão o reino dos céus como prêmio. Bem, então o fato é que uma bem-aventurança está conectada à outra. A primeira bem-aventurança tem a ver com nos amar. Porque se eu preciso reconhecer as minhas misérias, as minhas limitações, os meus defeitos, os meus erros, eu preciso ter a humildade e a modéstia para isso. A humildade como contraponto do orgulho e a modéstia como contraponto da vaidade. Orgulho e vaidade têm a ver com o amor próprio. E eu preciso me amar. Porque, como Jesus nos ensinou, nós devemos amar ao Pai sobre todas as coisas, mas devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como amar ao próximo se eu não me amo de maneira equilibrada? Porque eu preciso me amar, porque só dou o que tenho. Então eu preciso ter amor em mim. Só que eu preciso ter esse amor em equilíbrio. Bem, para ter esse amor em equilíbrio, eu preciso da humildade. Porque ela é que serve de contraponto para o orgulho. Porque é bom ter orgulho. Eu me orgulhar do que tenho, do que sou, do que conquistei, dos meus amores, isso é amor próprio, é me valorizar, é me amar pelo que sou. Agora, quando eu me amo tanto, me orgulho tanto pelo que sou, pelo que tenho, pelo que eu conquistei, pelos meus amores, que eu me sinto, de certa forma especial, melhor que os outros, eu estou me amando demais. Então, aí que entra a humildade para puxar esse orgulho, esse amor exagerado, para o seu ponto de equilíbrio. A vaidade funciona de forma parecida ao orgulho. É bom ter vaidade se ela estiver em equilíbrio, tem a ver de novo com o amor próprio. Eu ser vaidoso a ponto de buscar uma roupa de grife no shopping, porque eu gosto do tecido, porque me veste bem, é leve, o corte é agradável. Se eu faço isso por mim, isso é amor próprio. Se eu vou numa academia porque eu quero treinar para manter meu corpo flexível, meus músculos de maneira adequada para que eu possa me manifestar, essa vaidade é boa, tem a ver com amor próprio, eu preservar meu corpo, eu amar meu corpo físico porque é ele que eu uso para manifestar, é meu instrumento de manifestação. Agora, quando eu começo a fazer isso pelos outros, eu vou na academia para ficar com o corpo trincado, para chamar a atenção, ter o amor, a querência do outro, porque me falta esse amor, me falta esse carinho, aí eu estou me amando de menos, procurando no outro o amor que me falta. Se eu visto uma roupa de grife, porque eu quero chamar a atenção do outro, porque eu quero ter o amor do outro, o carinho do outro, é porque está me faltando amor. Por isso que eu preciso ter a modéstia de reconhecer que eu estou fazendo as coisas pelo outro, que eu estou desenvolvendo a vaidade ruim, que eu estou me amando de maneira inadequada, me amando de menos, porque a modéstia me faz me amar de maneira equilibrada, fazendo as coisas por mim e não pelos outros. Então, a modéstia me equilibra a vaidade. E a humildade me equilibra o orgulho. De tal forma que eu me amo de maneira equilibrada. E me amando de maneira equilibrada, aí eu consigo então trabalhar para dominar a próxima bem-aventurança, que tem a ver com amar ao próximo, perceber o próximo, se lamentar pelo próximo, se afligir pelo próximo, sofrer pelo próximo, pelas misérias que o próximo tem, pelos seus limites, pelos seus erros. E me afligir em tal ponto que eu quero ajudar, que eu quero de alguma forma colaborar com o meu próximo, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso, para trabalhar segundo a bem-aventurança e dominá-la, amar o meu próximo.
independente de suas misérias, de seus limites, de sua visão de mundo, dos seus defeitos. Dominando a segunda bem-aventurança, aí eu, amando o Pai, que está manifesto no próximo, eu consigo então viver bem na terra, ter a paz de espírito necessária, ser manso de coração, porque eu enxergo, percebo minhas misérias, enxergo, percebo, sinto, me aflige com as misérias do universo que me cerca, segundo a bem-aventurança, mas eu me mantenho em equilíbrio, me mantenho em paz de espírito. Então eu consigo viver bem na matéria, viver bem na terra, ser feliz na matéria, de maneira responsável. Então reparem que as bem-aventuranças estão realmente entrelaçadas. Todas, eu citei as 3 primeiras, mas a 4ª bem-aventurança também depende da terceira. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque essa fome e sede será saciada. Eu só consigo ter essa fome saciada de justiça se eu estiver em equilíbrio. Como que eu posso fazer boas escolhas, bons julgamentos, se eu não estou manso, se eu não estou em equilíbrio, se eu não estou em paz de espírito? Então eu preciso dominar a terceira bem-aventurança para tentar dominar a 4ª bem-aventurança. Elas estão interligadas. Nós trabalhamos todas, sem exceção. Mas só dominamos uma quando dominamos a que está imediatamente atrás, a que vem antes. Então, a primeira parte do Sermão do Monte é o estudo, é a declaração da importância das bem-aventuranças. A segunda parte é onde Jesus nos fala da missão de todo cristão, de todo aquele que é seguidor de Cristo, de todo aquele que é discípulo de Jesus, de todo aquele que quer viver em acordo com os ensinamentos e exemplos que Jesus nos deixou através de seus evangelhos. Jesus nos fala que nós precisamos ser o sal da terra, ou seja, o tempero, aquele que faz a diferença, aquele que faz acontecer, aquele que dá um sabor diferente, que dá valor à sua existência, fazendo ela ter o maior valor possível. E além do convite a sermos o tempero, o sal da terra, Jesus nos convida a ser a luz do mundo, aquele que é o portador da paz, do amor, que é um agente de pacificação, que leva ao reino dos céus aonde estiver, que é sempre portador de amor, de paz, nunca causa desunião, nunca causa discussões, brigas, mal-estar. É sempre um promotor, um embaixador de coisas boas, de Cristo. É sempre motivo de alegria, de felicidade, de união, de amor. Porque ele é a luz do mundo, não para sua glória. Não, porque ele se faz luz, porque ele é um bom instrumento do Pai, que brilha através dele. É isso que nós devemos fazer. Ser a luz do mundo, ser aquele que leva a paz, o amor a todos os ambientes na matéria em que está. Essa é a missão do cristão, daquele que conhece Cristo, daquele que honra o título de cristão. Na terceira parte, Jesus já vem nos dizendo que ele veio fazer uma nova reinterpretação, uma nova extensão, uma nova visão das leis da Torá, das leis mosaicas, das 10 leis que Moisés nos trouxe através da primeira revelação igual de acordo com a nossa doutrina. Jesus faz isso de uma forma sublime, onde ele sintetiza as 4 primeiras leis mosaicas em uma única. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa frase resume as 4 primeiras leis mosaicas. E as outras 6 leis mosaicas, ele resume na outra frase que complementa a lei maior. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo
resume as outras 6 leis mosaicas. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos está aí de forma sintetizada as 10 leis mosaicas. E Jesus vai mais longe. Ele traz a visão que não basta amar ao nosso próximo. Amar a quem amamos, a quem gostamos, é fácil. O desafio está em amar a quem não gostamos, a quem nos prejudica, a quem nos faz mal, a quem nos quer de alguma forma nos prejudicar. É este o desafio que Jesus nos traz. Dar a outra face para aquele que nos agride, seja em palavras ou em atos. Ele não quer que tenhamos uma atitude passiva, conformista, submissa. Não, ele quer que nós tenhamos uma atitude ativa. Ou seja, quando alguém nos agride por palavra, para exemplificar, nós não devemos devolver a agressão de palavras nos exaltando e também agredindo em palavras, porque aí nós estaremos nos nivelando ao agressor, nós estaremos nos rebaixando energeticamente, em vibração, ao agressor. Apesar da agressão feita em palavras, nós devemos nos controlar, nos mantermos calmos, tranquilos, em paz de espírito, e das duas, uma. Né? Nos manter quietos, em silêncio, de maneira tranquila, desprezando as agressões que nos fazem, ou continuar conversando, dialogando com o agressor ou com quem já estávamos conversando, de maneira a não nos exaltarmos, de maneira a não mostrar irritação, raiva, mágoa com as agressões sofridas ou que estamos sofrendo. É dar a outra face. E quando Jesus dá a outra face, é uma forma de fazer o outro pensar. Quando um judeu bate na face do outro, ele faz esse movimento com as costas da mão. A maioria das pessoas, 90% delas, são destras. Então, ao bater no outro com as costas da mão, ele atinge a sua face direita. Quando Jesus nos pede que oferecemos a outra face, Jesus está nos pedindo que nós lancemos um desafio agressor. Logo que você bateu na minha face direita, eu te desafio a você bater na face esquerda. Na face que todo judeu considera uma face impura. Uma face suja. Uma face ruim. De tal forma que o agressor se sinta em choque com a nossa atitude e pare para pensar se realmente ele continua a agressão ou ele para a agressão. Jesus prega essa paz altiva, não submissa, mas uma paz de fazer com que o mal se estanque, se dissolva. Porque o mal só prevalece quando não existe o bem e o bom. Jesus traz a interpretação aí da lei mosaica que nós precisamos amar o nosso próximo. Que nós não precisamos necessariamente gostar do que o nosso próximo pensa, sente, fala ou faz, mas que nós precisamos amá-lo. Se o nosso próximo é um agressor da sociedade, que inclusive atinge a sociedade indo contra as suas regras, que ele seja isolado para bem da própria sociedade, para a proteção da própria sociedade e dele mesmo. Mas que façamos isso com todo o amor do mundo. Porque senão estaremos sendo tão desumanos quanto o agressor. Nós temos que lembrar que o outro, quer gostemos ou não dele, nós precisamos amar, é nosso próximo, é um espírito em evolução como nós somos.
ele tem a mesma origem, portanto, é nosso irmão. Pode estar num momento ruim, numa encarnação ruim, mas é nosso irmão e precisamos amá-lo. Eu posso, de novo, não gostar do que ele pensa, sente, fala ou faz, mas eu preciso amá-lo. Jesus traz então essa nova visão da lei mosaica. Na quarta parte do Sermão do Monte, Jesus nos fala do poder da oração, da prece feita com valor, feita com verdade, de verdade. E esse é o foco principal que eu quero dar a essa aula. Porque na parte 5, Jesus nos fala ainda que nós devemos valorizar aquilo que é do Espírito. Que nós devemos viver pelo fim e não pelo meio. Que nós devemos priorizar as nossas necessidades evolutivas em espírito e não os nossos desejos, as nossas vontades de felicidade, de prazer na matéria. Porque esses desejos, essas vontades, são temporais. Não são algo perene, atemporal. No próprio Livro dos Espíritos, nos diz que a felicidade plena não é deste plano material. Então, nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser na matéria, mas com responsabilidade, cônscios que a felicidade plena não é do plano material, é do plano espiritual. Que o nosso objetivo na matéria é nos refinarmos, nos purificarmos em espírito. Que nós não devemos trocar o meio pelo fim. E a matéria é só um meio de nos refinarmos, de sermos felizes. Não é o fim. Que nós não devemos buscar o prazer pelo prazer. Quem vive pensando só em comer, beber, buscar o prazer, sobreviver e dormir para no outro dia fazer tudo isso de novo, são os animais que não conseguem exercer seu livre-arbítrio. Nós, seres cônscios, que conseguimos, né, vivenciar o nosso livre-arbítrio, temos que fazer mais do que isso, mais do que viver para comer, beber, procurar sobreviver, ter prazer e dormir para outro dia fazer de novo. Nós devemos buscar a felicidade, mas com responsabilidade. Os verdadeiros tesouros são os tesouros do espírito e não o da matéria. É o que Jesus discute, né, descreve na parte 5 do Sermão do Monte. E na parte 6, é onde Jesus conclui tudo, dizendo que nós precisamos vivenciar esses ensinamentos que ele traz no Sermão do Monte. Nós devemos praticar no nosso dia a dia, colocar em prática, porque só assim nós teremos um bom embasamento para evoluirmos. Ele faz inclusive a analogia que, se quisermos evoluir de maneira robusta, devemos construir a nossa casa de maneira que os alicerces fiquem em terreno forte, não em terreno arenoso, para que a nossa casa resista, esteja robusta e não seja levado na primeiro temporal, no primeiro vento. Então nós precisamos ter essa robustez, esse poder espiritual para caminharmos, evoluirmos de maneira adequada. E para isso é fundamental que nós apliquemos o nosso conhecimento no nosso dia a dia de vida na matéria. Agora, falando com mais detalhes, vamos entrar na questão do poder da prece, da oração. Billy Graham, um grande orador evangélico, ele traz que
O que nos empodera, nos enche de poder de Espírito Santo é o contato com o divino, com a boa espiritualidade, com os espíritos amigos. Então, nessa visão dele, nós temos que procurar essa intimidade. E que para isso não precisamos de ambientes sofisticados, não precisamos da constatação, da validação do universo que nos cerca, que é algo interno, é uma experiência interna. Então, esse contato com o divino, com o Pai, com a boa espiritualidade, é uma experiência que tem que ser particular, que nós devemos procurar essa experiência no secreto do nosso íntimo, porque é isso que nos vai trazer valor. É isso que nos vai trazer prêmios, recompensas, porque é isso que vai nos empoderar. Isso pode ser feito em qualquer ambiente. Pode ser feito, por exemplo, em um parque, percebendo o divino nas árvores que nos cercam, nas matas à nossa volta, nos animais à nossa volta, no calor ou no frio que nos cerca, nos envolve, num céu azul ou num céu nublado. É uma experiência íntima com o Pai, algo mágico. Mas eu posso perceber o divino até em meio urbano depois de uma certa prática. Eu posso perceber a presença do Pai, do Criador, dentro de um trem de metrô, dentro de um vagão lotado. Se eu tiver com a mente preparada, eu consigo notar a manifestação do Criador em cada um dos passageiros do vagão. Notar que cada um é uma manifestação do Pai, com seus desejos, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com seus defeitos, com suas qualidades. Notar que, cônscio ou não, ele está manifestando o Criador naquele determinado momento, conversando com alguém, ou pensando e sentindo, ou até dormindo. Ali está a magia acontecendo. Eu posso fazer isso no leito, ao dormir, ao acordar. Ao acordar, fazer a prece, a oração, de improviso, mas com verdade, de verdade, agradecendo a oportunidade de mais um dia de vida, agradecendo pela casa onde moro, pelo meu trabalho, pela minha família, pela oportunidade de mais um dia para reformar, para crescer em consciência, em espírito. Eu posso entrar em comunhão com o Criador ao dormir, agradecendo por tudo que tive durante aquele dia. É algo interno que precisa ser vivenciado por cada um de nós. É este o valor. E quando nós vamos a um Pai Nosso, é uma prece, é uma oração, é uma reza de maneira conceitual mais correta. Porque uma reza é uma oração pré-definida, que pode ser verbalizada ou feita em pensamento. Ao contrário da prece, que é feita sempre em pensamento. A oração é um termo genérico. A oração, a palavra oração, vem do latim. Orar são de orare. Orare achan. Ação de orar.
Ação de orar, orar, falar, conversar. Ação de conversar, de falar. Grande orador, grande conversador. E quanto mais praticarmos o ato de orar, melhor vamos praticar esse ato. E mais íntimos vão ficar do alvo de nossas orações. É como um casal que tem um grau de intimidade quando começa a relação, mas à medida que o tempo passa, que vão praticando mais o ato de orar, de conversar um com o outro, mais íntimos vão ficando porque vão se conhecendo mais, vão se sintonizando mais, a ponto de depois de um determinado tempo estarem tão conectados, tão sintonizados, em tanta ressonância, que começam a desejar as mesmas coisas, a pensar as mesmas coisas, a ter as mesmas vontades, a ponto de um declarar uma vontade e o outro está também pensando naquilo. Essa sintonia acontece no plano físico, mãe com filho, por exemplo, casal de namorados. Acontece também no plano espiritual. Quanto mais conversarmos, praticarmos o ato de orar com os espíritos amigos, com os nossos mentores, com o Criador, mais íntimos, mais sintonizados vamos estar, a ponto de ter melhores intuições, melhores percepções, melhores insights, que vai nos permitir fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões, a nos empoderar, ficarmos mais fortes espiritualmente, com mais poder de ser. O Pai Nosso é uma oração que Jesus nos deixou de grande valor, que é reconhecido por toda a espiritualidade, não só vinculada à nossa doutrina, mas todos os espíritos de todas as religiões reconhecem o valor do Pai Nosso, porque ele tem invocações poderosas, de grande valor, tanto para o Criador como para a criatura. O Pai Nosso, quem nos trouxe foi os evangelistas, que materializaram o que Jesus nos ensinou. Mateus, que conheceu Jesus, foi discípulo de Jesus e apóstolo de Jesus, em seu evangelho no capítulo 6. E Lucas, que não conheceu Jesus, na verdade era amigo de Paulo, discípulo de Pedro, esse sim conheceu Jesus. Mas Lucas também nos trouxe essa importante oração, o Pai Nosso, no seu evangelho. Provavelmente a de mais valor é a de Mateus, porque Mateus, por ser um cobrador de impostos, sabia ler e escrever com certeza e deve ter anotado quando Jesus proferiu pela primeira vez essa prece. Já Lucas deve ter colocado essa prece daquilo que ouviu e talvez do que Mateus escreveu. O fato é que elas são parecidas, mas não são iguais. Então, provavelmente, são duas descrições da prece real que Jesus nos trouxe. Se nós acrescentarmos a essa concepção de Mateus e Lucas do que Jesus nos trouxe, o fator tempo, o fator tradução, o fator interesses, nós teremos que concluir que a prece que nós conhecemos hoje provavelmente não é a prece que Jesus nos ensinou há 2000 anos. É parecida. Mas acredita-se
que, de uma forma ou de outra, a prece que chegou até nós tem a mesma estrutura. Por exemplo, a prece desse slide é a prece que é bastante utilizada pelos cristãos do catolicismo. E a grande diferença, existem outras, mas a grande diferença é no trecho onde ele coloca: perdoai as nossas ofensas, em vez de colocar: perdoai as nossas dívidas. A palavra ofensa por dívida foi trocada em 1957 num concílio, num encontro entre bispos do mundo inteiro liderado pelo Papa, onde resolveram deixar claro a visão que o que Jesus realmente quis colocar na prece foi o conceito de ofensa, que a palavra utilizada por Jesus em aramaico, quando traduzida para as línguas ocidentais, tem um significado mais próximo com a palavra ofensa do que a palavra dívida. Sendo assim, a partir de 1957, os cristãos católicos começaram a utilizar no Pai Nosso a palavra ofensas no lugar de dívidas. Um outro motivo também elencado para essa troca foi que a palavra dívida fazia com que alguns se sentissem cobrados pela igreja com relação ao dízimo. Perdoe as nossas ofensas, né? Não tem a cobrança do perdoe as nossas dívidas, os nossos dízimos. E sofreu até uma certa resistência essa mudança, mas com o tempo acabou sendo adotada de forma plena. Aquela história que dizem que estão querendo ensinar o padre a rezar, vem dessa época. Que os padres, depois desse concílio, orientados pelos seus episcopados, pelos seus bispos, a proferir o Pai Nosso com a palavra ofensa, soava estranho para aqueles que não conheciam os motivos, a ponto de corrigir o padre. Padre, você se enganou, você errou. E aí vem então a retórica do padre: você está querendo ensinar o padre a rezar? Justamente por causa dessa troca, porque todos estavam acostumados a usar a palavra devedores em lugar de ofensas. Tanto é que hoje a maioria das igrejas evangélicas ainda continuam utilizando a palavra devedores. Só a igreja católica que usa ofensas. E o que eu devo usar? Aquele que seu coração sente. Aquele que se você se sente melhor. Não tem certo ou errado. O mais importante aí não é a forma, é o sentimento que é colocado ao fazer-se a prece. É a mesma questão dos tempos verbais. É muito comum utilizar-se a segunda pessoa do plural. Perdoai as nossas ofensas. Mas também se usa a segunda pessoa do singular. Perdoai a nossa ofensa. Ou perdoe as nossas ofensas. Então, é muito comum mudar os tempos verbais. Só que se for mudar o tempo verbal, tem que mudar de uma forma coerente para toda a prece. Eu não posso usar
a segunda pessoa do plural em parte da prece e a segunda pessoa do singular em outra parte da prece. Ou usar a primeira pessoa do plural em uma e a primeira pessoa do singular em outra. Tem que usar de uma forma uniforme, mas só tempo verbal. Se a conjugação tiver sido feita de forma adequada, que não afete as regras gramaticais, perfeito. Então, essa questão de tradução é muito comum nós encontrarmos diferenças em diferentes textos, em diferentes livros, em diferentes Bíblias. Então, nós não devemos nos incomodar com a forma com que uma pessoa faça a prece verbalizada do Pai Nosso. E sim, o que é mais importante é o sentimento que é colocado. Agora, independente da tradução, da versão do Pai Nosso adotada, né, todos os linguistas, historiadores, teólogos colocam sempre que a estrutura do Pai Nosso, e isso é observado também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, é a mesma. Sempre tem um invocativo, começa com uma invocação ao Pai, ao Criador, Pai Nosso que estás nos céus. Tem um outro problema aí, às vezes aparece Pai Nosso que está no céu. Singular em vez de estar no plural. Tradução. Então, não devemos, de novo, nos preocupar com a forma, mas todas têm um invocativo. Depois vem 3 petições, 3 pedidos feitas ao divino, endereçadas ao Criador. Seja santificado o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E depois vem mais 3, 4 petições, só que agora voltado à criatura e não ao Criador. 3 pedidos para a criatura. Dá-nos hoje o pão, perdoai as nossas dívidas. Repare que aí não está ofensas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ah, mas eu aprendi com E livra-nos do mal. Tudo bem. Não nos deixe cair em tentação. Tudo bem. Perdoai as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas. Assim como já perdoamos, assim como devemos perdoar os nossos devedores, aos nossos devedores, as nossas ofensas. O mais importante é lembrar que são 4 pedidos para a criatura. Começa com uma invocação, um chamamento ao divino, seguido por 3 pedidos endereçados ao Criador, e depois mais 4 pedidos endereçados à criatura, para a criatura. Essa é a estrutura do Pai Nosso. Agora, o texto, o tempo verbal, se está no plural ou singular, isso é forma. O importante é o sentimento colocado na prece. Tanto é assim que eu coloco aí algumas reflexões importantes. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será útil dizer Pai Nosso? Se eu não vejo o divino manifesto naquilo que me cerca, é uma hipocrisia eu usar a expressão Pai Nosso. Se eu não vejo o Pai, se eu não sinto o Pai manifesto em tudo que me cerca,
Seria mais racional eu chamar pai meu pai. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será útil dizer que estás no céu? Se no dia a dia eu esqueço da vida espiritual, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome? Se eu não vivo com verdade, mais uma vez eu estou sendo hipócrita em dizer que o nome do Criador é santo. Se acho a vida na matéria tão importante que vivo pelo prazer na matéria, é inútil dizer venha a nós o vosso reino. Você até esquece que existe um reino espiritual. E assim por diante. Então, são várias reflexões, questionamentos que nós devemos nos colocar para cada uma das frases do Pai Nosso, para nós seguirmos o conselho de Jesus, viver com verdade, de verdade, em verdade. Para nós não ficarmos representando no nosso dia a dia que somos bons, nós devemos é sermos bons. E o ser bom, de verdade, com verdade, em verdade, é ser bom em pensamento, é ser bom em sentimento, é ser bom quando sozinho, quando em quatro paredes. Eu não devo parecer ser bom, eu tenho que ser bom. Por isso, quando eu faço o Pai Nosso, verbalizado ou em pensamento, eu tenho que fazer de forma sentida. Devo procurar fazer com verdade. De forma que cada verbo, que cada oração realmente seja manifestação de verdade do que penso, do que sinto. Aqui, nesse slide, eu destaco a importância de fazermos isso com verdade. Não é o ambiente que vai fazer com que nossa prece tenha mais ou menos poder. O ambiente ajuda. É mais fácil eu fazer uma prece sentida no ambiente onde estou sozinho. Mas eu posso fazer isso com prática em qualquer lugar, caminhando na rua, dentro de um trem de vagão, de metrô, no trabalho. Posso fazer em pensamento. Eu não preciso ostentar, eu não preciso que tenha outros que me validem o que estou fazendo. É a sinceridade, é a verdade com que eu coloco a prece é que faz a diferença. Lembrando que a prece, essa oração sentida, não é só preces de pedido que tem valor. As preces feitas de agradecimento, de louvor, têm tanto valor quanto. Mesmo porque as preces de pedido requerem o saber pedir. Porque nem sempre aquilo que eu penso que é bom para mim é com verdade bom para mim, para minha família. Eu tenho que saber pedir, e para saber pedir, preciso ter consciência, preciso ter poder de ser. Então, para ganhar esse poder de ser, ter a consciência necessária para saber pedir, melhor é começar agradecendo. Agradecendo por tudo que tenho, por tudo que sou. Louvando a beleza, a grandiosidade do universo que nos cerca.
dos animais, dos vegetais, dos oceanos, dos céus, enfim, de tudo que nos cerca, que é manifestação do Criador. À medida que eu aprenda a, a louvar, a agradecer o que tem sou, eu vou tendo a consciência necessária para saber pedir corretamente. E aí, sabendo escolher a porta certa para bater, como Jesus nos ensina, a porta vai se abrir, o meu pedido vai ser aceito. Então, o que importa numa oração, num Pai Nosso, não é a forma, é o sentimento colocado. É isso que eu preciso me preocupar. Agora, vendo outros ensinamentos também colocados no Sermão do Monte. Jesus deixa claro nessa passagem em Mateus que o mais importante são os tesouros do céu, do espírito, e não da terra. Não que não devamos ter matéria, bens. Afinal, a matéria pode nos ajudar a evoluir melhor. Porque nós estamos encarnados na matéria. Nós usamos um veículo de manifestação que é matéria. Mas eu só preciso me vincular à matéria e buscar, gastar energia para ter a matéria necessária para essa evolução. Tudo aquilo que configura excesso, que é ostentação, que é luxo, eu devo desprezar. Preciso de um carro? Isso me ajuda, vai fazer com que eu ganhe tempo para aproveitar melhor a minha família, para conseguir dormir melhor, para poder ter mais tempo de fazer cursos, de ler, de refletir. Isso é bom. Então tenhamos um carro. Agora, sofrer, gastar energia, porque eu preciso ter o carro do ano, porque eu preciso ter o carro modelo XYZ, aí eu estou gastando energia, buscando um excesso, uma ostentação, um luxo. Energia essa que eu poderia estar gastando em meu refinamento espiritual. Então é isso que Jesus nos ensina, que nós precisamos buscar os tesouros do espírito. Os tesouros da matéria, eu devo buscar só aqueles que eu preciso na medida da necessidade de subsistir na matéria, de dar condições de existência para os meus amores, para aqueles espíritos que ainda dependem de mim, para me dar condições de evoluir melhor. Mas qualquer vínculo material em excesso, para ostentação, para luxo, é exagero. Na verdade, esses excessos, essas ostentações, vão me vincular à matéria, vão me ancorar à matéria, que eu vou ter dificuldade de evoluir até quando houver o desencarne definitivo, porque eu vou estar vinculado a pessoas, a matéria, e isso vai me atrapalhar a evolução. Então Jesus deixa bem claro que o que devemos buscar, o que devemos dar prioridade é os tesouros do céu, do Espírito. E ele nos ensina também, nesse Sermão do Monte, que os nossos olhos são a janela do Espírito, da nossa consciência. São os instrumentos que utilizamos para perceber o mundo material. Então a beleza está em nossos olhos, na forma como percebemos o mundo à nossa volta. Porque de fato, tudo é interpretação.
o mundo que percebemos é uma consciência interna, é uma ocorrência, é uma interpretação interna. Tanto é assim que duas pessoas podem olhar para um mesmo quadro e perceberem coisas diferentes. Porque a interpretação é interna, é um fenômeno interno e não externo. O poder, a beleza, a feiura não está no objeto, está na interpretação que nós damos ao objeto, à situação, à ocorrência. Então temos que lembrar que a nossa mente mente. E tudo é criação mental. Então, que nós tenhamos a consciência dessa verdade para poder interpretar as informações que a nossa mente coleta, de forma a não obtermos falsas verdades, a não fazermos más escolhas, ou de outra forma, fazermos escolhas melhores, julgamentos melhores. O mundo é do tamanho da nossa consciência. Só que a nossa consciência tem uma interface com o mundo que é a nossa mente. Nossa consciência vê o mundo que nos cerca através da nossa mente. A nossa mente desenvolveu diversos instrumentos para captar o universo à volta, a realidade, e ela interpreta essa realidade e passa as informações para a nossa consciência, construir o nosso universo. Com essa consciência, com essa visão, nós sempre devemos lembrar, então, que a nossa visão, que o nosso mundo é sempre um ponto de vista. Ou seja, sempre à vista de um ponto de referência que é o nosso, que não é necessariamente a verdade plena. É a nossa verdade. E que, por isso, devemos respeitar os demais caminhantes, as demais visões. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou não gostará de um deles, estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a matéria, a Deus e a mamon, como traz algumas traduções. Devemos fazer escolhas. E a prioridade é a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então é essa que nós devemos priorizar. De novo, nós devemos ter a consciência que nós somos espíritos em evolução e que estamos habitando um corpo físico, uma máquina biológica, para poder manifestar nesse plano físico. Mas que nós não somos esse corpo físico, esse instrumento de manifestação. Nós somos algo maior. E que o mundo que nos cerca, o mundo físico que nos cerca, é uma interpretação que a nossa mente física nos entrega como verdade. Então nós precisamos ter a consciência que para termos uma melhor realidade, uma concepção mais real
de um fato, nós precisamos buscar outras referências, outros pontos de vista. Daí a importância de não ficarmos só no achismo, no que pensamos, no que sentimos. Por isso que nós devemos buscar o pensamento e o sentimento de outros espíritos, de outras consciências que também estão em evolução. E como fazer isso? Através de livros, através de vídeos, através de cursos, através de reflexão. Porque juntando a visão dos diversos pontos de vista, nós podemos, então, consolidar as diferentes visões numa visão mais robusta, mais verdadeira do que realmente existe à nossa volta. E é isso, né? Então, essa aula 53, Sermão do Monte 3, 52, na verdade, a gente explorou mais alguns ensinamentos que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte, focando principalmente a questão do poder da prece, da oração. Teremos mais uma aula ainda sobre o Sermão do Monte, onde iremos, né, fazer um resumo destacando os principais ensinamentos e principalmente a questão da prática desses ensinamentos. E é isso. Que a paz de Jesus, que o seu amor esteja sempre conosco, para que possamos, aonde estivermos, sermos portadores dessa paz, desse amor, para que o nosso entorno sempre seja uma manifestação, mesmo que pequena, do reino dos céus. Ou seja, que estejamos sempre em sintonia com o Pai. Até a nossa próxima aula. Que assim seja.